Boa noite, comunidade Vida, seja bem-vindo mais uma vez à nossa transmissão da mensagem da Palavra de Deus para a sua edificação, para a edificação da sua família, do seu lar, da sua casa. Hoje é um domingo especial onde o mundo inteiro está em jejum em prol da ação, do agir de Deus contra esse vírus que está dizimando, destruindo a esperança de muitas pessoas pelo mundo afora. E quando nós olhamos, observamos a palavra de Deus lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, nós percebemos que para Deus ouvir as nossas orações e ouvir o nosso clamor, importa entrar em aliança com Deus. Porque quando falamos em aliança com Deus, nós falamos em um compromisso que envolve duas partes. Um compromisso que envolve a parte de Deus, o que Deus pode fazer por um povo, por você, e uma aliança que envolve o compromisso do que você vai fazer diante de Deus. Todo o Antigo Testamento, todas as civilizações do Antigo Testamento que serviram ao Deus de Israel, serviram em um propósito de aliança. Lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 11, diz assim: Assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto as suas mãos intentou fazer na casa do Senhor, prosperamente efetuou. E de noite, apareceu o Senhor a Salomão e disse: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para o sacrifício. Versículo 13. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consuma a terra, ou se enviar peste entre o meu povo. Versículo 14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Salomão estava no projeto final da construção do templo de Deus. E o que Salomão mais queria era que o agir de Deus na história de Israel e o agir de Deus no templo fosse efetivo. Que não fosse apenas uma estrutura, que não fosse apenas uma história, mas que fosse algo divinamente inspirado, instruído e que Deus agisse ali. E Deus então aparece para Salomão e fala: Salomão, eu aceito a sua oferta, eu aceito esse templo que você fez para mim, mas para que eu livre vocês das pestes, para que eu livre vocês da peste perniciosa, dos gafanhotos e da falta de chuva, é necessário que meu povo estabeleça aliança comigo. É necessário que o meu povo tenha aliança de fidelidade comigo. E no versículo 14, Deus nos dá então uma receita. Ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. A nossa geração tem se tornado uma geração que tem se esquecido de Deus. Uma geração que tem se esquecido de que essa natureza toda que vocês estão vendo aqui não é obra do acaso, não é fruto do acaso, é obra de Deus, é opus Dei, feito pelas mãos de Deus. E o que a humanidade hoje está sofrendo? A ameaça de um ser invisível, a ameaça de um ser que nós não podemos ver, nós às vezes nem sentimos, só vamos percebê-lo com o tempo. É uma ameaça que Deus permitiu para mostrar para o ser humano que nós não somos nada sem Deus. De que tudo que temos e tudo que somos depende de Deus, vem de Deus. E o que o ser humano tem feito? Se esquecido completamente de Deus. O ser humano tem vivido para si mesmo. Quando nós olhamos a história bíblica, a destruição de Sodoma e Gomorra, quando nós olhamos a história bíblica da Arca de Noé, quando Deus destrói toda a humanidade com o dilúvio, o propósito era esse. A humanidade havia se esquecido completamente de Deus. Havia deixado Deus de lado, eles queriam ganhar dinheiro, eles queriam gastar o dinheiro, eles queriam curtir a vida, eles queriam festejar, mas eles não queriam mais compromisso com Deus, porque afinal de contas eu tenho a minha vida, afinal de contas eu já tenho o que eu preciso. Para que eu vou precisar de Deus? Olha, eu tenho tudo isso que Deus fez, mas agora é meu, então eu não preciso mais de Deus, eu não dependo mais de Deus. E aí a nossa geração hoje tem experimentado a ameaça. Você está recluso dentro de casa, as empresas estão fechadas por ameaça de um ser invisível. E o que é isso diante do Deus da criação? Do Deus que fez do nada todas as coisas. O que nós precisamos aprender como lição do tempo que estamos vivendo é que precisamos nos humilhar diante de Deus.
entender que a nossa existência, ela só acontece porque Deus permitiu. Lá no Salmo 139, versículo 16, a Bíblia diz que no livro de Deus foi escrito os nossos dias, e cada um desses dias escrito e determinado quando nenhum deles ainda havia. Ou seja, você não é obra do acaso. O dinheiro que você tem, a fama que você tem, o nome que você tem, a cor da sua pele, o jeito do seu cabelo, nada é por acaso. Tudo foi planejado por Deus. E quem sou eu, quem é você para se esquecer desse Deus? Quem sou eu, quem é você para ficar dando desculpa para não ler a Bíblia, para não orar? Às vezes nós arrumamos desculpas das mais esfarrapadas possíveis para não ir em um único dia na semana, o dia do domingo, o dia do Senhor, ao templo para orar, para adorar. E aí Deus permite uma peste entre o povo para nos dizer o seguinte: olha para mim, se humilhe diante de mim. No período do Antigo Testamento, no período dos reis, dos grandes reis, existia um lugar onde ficava o trono do rei, e ali se chamava a Sala do Átrio. E todas as pessoas da comunidade que queriam ter uma conversa com o rei, pedir um favor, uma ajuda para o rei, deveriam se chegar naquela Sala do Átrio e ficar de joelhos, de cabeça baixa, até o momento que o rei escolhesse apontar o dedo para aquela pessoa. O guarda ia lá então, chamava a pessoa e falava: pode se aproximar, o rei vai falar com você. Isso era extremamente humilhante, mas humilhação de uma pessoa que entendia que ela dependia do favor do rei. Quer aprender uma coisa? Eu e você dependemos do favor desse rei. Dependemos do favor desse Deus. Só Ele pode tirar essa peste que foi disseminada entre as nações para nos ensinar que nós somos totalmente dependentes de Deus. Às vezes você tem dinheiro e você acha que o seu dinheiro vai te livrar de um problema de saúde. Sim, você pode até com o seu dinheiro procurar os melhores hospitais e os melhores médicos e os melhores tratamentos, mas o seu dinheiro não pode te livrar de um coronavírus. Mas Deus pode te livrar, e Ele vai te livrar quando você se humilhar diante dEle. O banco pode resolver o seu problema financeiro paliativamente, mas ele vai cobrar muito mais caro depois. Deus é o seu socorro. A Bíblia diz: Deus é o nosso socorro bem presente nas tribulações. Então Deus chega para Salomão e Ele está chegando para você e dizendo o seguinte: quer que eu seja bênção na sua vida, quer que eu te ajude, então aprenda a se humilhar perante mim. Eu sou o Criador, você é criatura. Ele é Deus, você é apenas um ser humano. Ele pode todas as coisas, você não pode absolutamente nada. Versículo 14 ainda, Deus diz assim: olha, para mudar a sua história, você precisa aprender a me buscar e a se converter dos seus maus caminhos. Essa expressão se converter, ela implica em você dar uma guinada total na sua vida, de um caminho que você está seguindo para um caminho totalmente diferente. Agora não seu caminho, agora não seu plano, agora não seus sonhos, agora não seus propósitos, mas o propósito de Deus. Se humilhar e se converter dos seus maus caminhos. Eu cresci ouvindo essa expressão: nós precisamos nos converter a Deus. E quando a palavra de Deus fala que devemos nos converter, essa expressão, ela implica em você entender que Deus tem o melhor para você, que Deus sabe o que é melhor para você. Seja honesto, olha para tudo isso que você está vendo atrás de mim. Você acha que quem fez isso aqui não pode fazer infinitamente mais na sua vida? Pois pode. Lá no Salmo 23 diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E eu poderia mudar dizendo assim: quando o Senhor for o meu pastor, o seu pastor, nada vai te faltar. Haverá abundância de bênçãos na sua vida, mas você precisa entender que seguir planos de sucesso é você seguir o plano que Deus tem para você, não seus próprios planos. Porque todas as vezes que você segue os seus planos, você dá com os burros na água. Quando Deus liberta os hebreus lá da escravidão do Egito e eles passam a peregrinar pelo deserto rumo a Canaã, a terra prometida, a terra que emana leite e mel, Deus disse para eles: olha, siga os meus mandamentos, não adorem mais de esculturas, não sirvam aos deuses estranhos que vocês vão encontrar lá, e eu vou fazer de vocês uma grande nação. Mas Israel, Salmo 81, não me quis escutar a voz, Israel não me atendeu, então deixei-os andar na teimosia do seu coração. E o resultado foi que eles fizeram um bezerro de ouro no deserto, e por adorar aquela imagem que eles mesmos construíram, Deus confundiu a cabeça deles por 40 anos, até que todos morressem no deserto. Então, quer ter sucesso nos seus planos?
Deixa Deus te conduzir. Se converta a Ele. Antes de você tomar qualquer decisão, diga assim: Deus, qual é a decisão ideal? Qual é a decisão exata que o Senhor quer para mim? Quando você faz isso, e quando você ora, você se converte a Deus, Deus diz assim: eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O que você mais quer? Livrar-nos dos nossos pecados implica diretamente em você servir a um Deus que é uma rocha eterna. O Deus que eu estou falando para você é aquele que a Bíblia diz que ele é uma rocha poderosa, né? Olha lá, olha aquelas pedras lá, mostra lá em cima. Olha o tamanho dessa rocha que está aqui do nosso lado. Gigantesca, essa rocha deve ter uns 300 metros de altura, mais ou menos 1 quilômetro de extensão. E o nosso Deus, o Deus que eu estou falando para você, é o Deus que fez essa rocha gigantesca que está aqui do nosso lado. É o Deus que fez essas obras aqui, que nem Picasso conseguiria, com essa exatidão toda, descrever a obra da criação. Mas Ele fez, e Ele pode fazer infinitamente mais na sua vida, quando você o buscar, de todo o seu coração. Ele diz: eu vou perdoar os seus pecados. Perdoar os nossos pecados implica em você se aproximar de Deus. Porque quando nós temos os nossos pecados perdoados, Deus, Ele se aproxima de nós. Não existe barreiras entre nós e Deus quando estamos com os nossos pecados livres. É por isso que 1 João ele diz que nós devemos confessar os nossos pecados e que quando nos arrependemos e confessamos, Ele nos perdoa. Finalzinho do versículo 15, Deus faz uma promessa. E essa promessa é para você. Ele diz assim: estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à sua oração. A oração que se fizer nesse lugar. Então eu quero desafiar você a se humilhar diante de Deus. Eu quero desafiar você a se converter ao Senhor. Eu quero desafiar você a deixar Deus ser o centro da sua história, ser o centro da sua vida, ser o centro dos seus planos. Porque aí sim, aí Ele vai abrir os olhos e vai ouvir as suas orações. Os olhos estarão abertos à sua vida, à sua família, ao seu casamento. Os olhos de Deus estarão abertos aos seus sonhos. Os olhos de Deus estarão abertos à sua vida financeira. Os olhos de Deus estarão abertos aos seus projetos mais íntimos. Os olhos de Deus estarão abertos para aquelas lágrimas que você solta quando você está sozinho no seu quarto sofrendo. A ansiedade, a crise, o medo, o pavor, a depressão. O nosso Deus é um Deus de aliança. E quando Salomão então se aproxima dele e fala: Deus, eu fiz esse templo para o Senhor e aqui nós queremos consagrar ao Senhor. Deus diz: eu aceito o seu sacrifício, mas não apenas o sacrifício financeiro. Ele diz: eu quero que você faça sacrifício de orar, de se converter e de me deixar eu, o Criador, o autor da nossa fé, conduzir a sua história. Então Ele vai estar com os olhos abertos a toda a história da sua vida. O que nós estamos vivendo hoje, sem dúvida nenhuma, é consequência do afastamento da humanidade a Deus. E quando nós olhamos hoje, o mundo inteiro jejuando, presidentes das nações poderosas jejuando, quando nós olhamos hoje a humanidade se convertendo e buscando a Deus, passamos a entender que Deus tem um plano muito grande para toda essa crise que estamos vivendo. Um plano de te salvar, um plano de dizer assim: olha para mim, fui eu que fiz todas essas coisas. E todas essas coisas que você não consegue sequer produzir, eu fiz pensando em você. Deus está nos chamando a atenção, falando: olha para mim, porque eu tenho o melhor para você. Eu tenho cuidado com você. Eu tenho amor por você. Foi por sua causa que o meu filho Jesus morreu na cruz. Foi para te livrar não apenas dessa praga chamada coronavírus, mas foi para te livrar dos seus medos, dos seus temores, das suas ansiedades. E foi para te livrar da morte eterna que o meu filho morreu na cruz. Deus te ama. Ele tem um plano maravilhoso para você. E aí Deus, Ele encerra então dizendo para Salomão: quanto a ti, versículo 17, se andares diante de mim, como andou Davi seu pai, e fizeres segundo tudo quanto te ordenei, e guardares os meus mandamentos e os meus juízos, eu confirmarei o seu trono e o seu reino, segundo a aliança que fiz com Davi, o teu pai, dizendo: não te faltará sucessor que domine em Israel. O meu Deus, o Deus dessa Bíblia,
é o Deus de alianças. Ele quer fazer uma aliança com você em toda essa crise que nós estamos vivendo. Uma aliança de sucesso, uma aliança de prosperidade, uma aliança de esperança, uma aliança de alegria, de felicidade e, acima de tudo, uma aliança de salvação eterna. Então eu convido você a fazer o que Deus pediu para Salomão fazer. Consagre ao Senhor. Salomão entregou para Deus o que tinha de melhor. Salomão foi extremamente fiel. Quando nós lemos o capítulo 7 aqui, o capítulo 6 de Crônicas, todo o povo se reuniu, fez as suas doações para a construção do templo. Todo o povo estava empenhado na construção do templo. E quando Salomão vai construir e consagrar a Deus, Deus diz: eu aceito. Mas não aceito apenas tijolos, paredes. Eu aceito se vier com a vida de vocês. Eu aceito se vier com o coração de vocês. Eu aceito se vier com a conversão de vocês. Eu aceito se vier com a fidelidade de vocês. Eu aceito esse templo se ele vier estabelecido em aliança. Vocês serão fiéis a mim e eu serei fiel a vocês, como fui com o seu pai Davi. Nenhum bem vai te faltar. Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude a se entregar a Ele e a entender que Deus tem o melhor para você. Assim como eu tenho certeza que você está dizendo, que cenário espetacular. Eu vou dizer para você que o que Deus tem preparado para os seus fiéis é infinitamente melhor. Que Deus te abençoe e que essa mensagem te leve a tomar uma decisão, uma postura séria diante do seu Deus, diante desse Deus que te chama em amor a você ter uma vida de fidelidade a Ele. Feche os seus olhos aí onde você está e eu vou orar com você. Senhor Deus, o Senhor é o Deus de alianças, o Senhor é o Deus de promessas, o Senhor é o Deus que cumpre o que o Senhor promete. O Senhor é o Deus que faz todas as coisas que nós sequer conseguimos imaginar. Nada te é impossível. Oh Deus, nos ajude a entender o propósito da aliança, de sermos fiéis ao Senhor, de sermos dedicados ao Senhor, de consagrar a nossa vida, a nossa alma, o nosso lar, o nosso casamento, o nosso trabalho, os nossos sonhos ao Senhor, na plena convicção de que o Senhor tem o melhor para nós. Nos abençoe, eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus te dê uma ótima semana, que Deus te dê uma semana cheia da presença dEle, que Ele te livre totalmente desse coronavírus, mas se você já contraiu, que Ele seja a sua cura e que a sua vida seja linda na presença de Deus, como lindo é esse cenário que nós preparamos para você. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.